Se vocês fossem síndicos por um dia, o que seria a prioridade número 1? É que essa aí é difícil, é porque o Sim tem tanta coisa pra fazer. Café primeiro, depois eu pergunto. Depois eu pergunto, meu café. Um bom síndico muda a vida de um condomínio e não é fácil ter um bom síndico. Olá, eu sou a Alana Coutinho, advogada, sócia proprietária da Singular Administradora e idealizadora do projeto Síndico Extraordinário. Nós estamos no nosso 4º episódio do Sindicast Extraordinário e com uma super novidade. Agora nós também estamos no Spotify. Então, se você é síndico, empresário e quer transformar o seu tempo no trânsito, vem com a gente, vem ouvir conhecimento, ouvir desses nossos empresários, colegas, parceiros que estão aqui conosco, para que cada vez mais você possa estar alicerçado e transformado nesse mercado condominial. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tecnologia, conveniência e, acima de tudo, confiança. Recebemos 2 nomes de peso da Be Honest. Primeiro, o Vitor Casagrande, 25 anos, transformou uma barraquinha de doces em uma rede com mais de 400 lojas no Brasil. Loucura, gente! Sendo referência em inovação no varejo. E para trazer o olhar de quem fez a operação acontecer aqui na nossa região, recebemos também o Ale Oliveira. Tem 39 anos, é bacharel em Sistemas de Informação com MBA em Gestão de Marketing e Publicidade e empreende desde os 12 anos. Comanda a operação da Be Honest em Uberlândia há 2 anos, com a missão clara de disseminar a honestidade através desses mini mercados, que não param de crescer. Sejam muito bem-vindos, meninos. Muito obrigado. Bom, antes da gente começar, eu quero falar que eu acho que é uma inovação muito bacana essa coisa de comércio dentro de condomínio, né? Eu lembro quando eu comecei nessa área condominial, a gente não tinha ainda, né, essas questões de... Porque hoje não tem só o mini mercado, a gente fala de pequenas farmácias, pequenos negócios mesmo, né, dentro do condomínio. Então, acho que isso traz uma comodidade mesmo para quem mora ali dentro do condomínio de não precisar ali sair daquela localidade. Tem uma facilidade ali dentro, né? Mas pra gente começar mesmo a entender um pouco desse universo de mini mercado, né, uma dúvida de ouro que a gente sempre tem nas assembleias, né? O mini mercado, ele gera algum tipo de despesa para o caixa do condomínio? Vitor, a bola agora está com você. Pô, Alana, olha, essa é uma dúvida que sempre tem mesmo, tá? Mas sim, vocês podem ficar tranquilos que não tem custo nenhum para o condomínio. E o nosso objetivo é, de fato, ser uma comodidade para os moradores. Em vez de ter que ir lá no supermercado, pegar uma fila para pegar um creme de leite, ele vai só descer no elevador ou pegar o carro ali dentro do condomínio e resolver a vida dele. É para dar praticidade, não é para ser encheção de saco do síndico. Eu sei que o síndico já tem coisa demais para fazer. Então é para ser uma comodidade para o síndico também e sem custo nenhum para o condomínio. Muitas das vezes a gente até consegue trabalhar com repasse ou se não com pagamento da energia para custear, né, todas essas despesas que são inerentes ali da loja que acaba ocasionando. Isso aí vai depender de cada condomínio. Depende, a gente faz um estudo de viabilidade muito criterioso. Como nós já estamos com 400 lojas, a gente já entendeu o que dá certo e o que não dá. Então, dependendo do perfil de cada condomínio, a gente faz um estudo bem criterioso para entender e chegar para o síndico. Síndico, olha, dentro desse condomínio aqui vai precisar de gastar tanto, a gente consegue te pagar isso dessa forma, beleza? Beleza. Então, a gente faz uma análise pontual. Bacana. Ale, no seu dia a dia operacional, aqui em Uberlândia, o síndico ou os funcionários do prédio, eles precisam se envolver na reposição, na limpeza, no controle do estoque, ou a Be Honest, ela já cuida de tudo? Não, a gente cuida de tudo. Até porque, assim, a gente faz um trabalho de fato profissional, né, na reposição. Então, é funcionário treinado, que já tem ali aquele layout, já tem a quantidade de cada produto que vai ser colocado, de que forma que vai ser colocado esses produtos. Então, assim, o envolvimento, né, do gerente, dos funcionários, do síndico, é zero praticamente, né? Então vamos dizer, é lá no começo fazer os nossos cadastros para liberação de entrada, às vezes uma tomada de decisão pontual, mas no dia a dia em si a gente não gera nenhum tipo de trabalho para o condomínio. Legal. A gente vai falar de um assunto aqui que geralmente a gente tem muita polêmica dentro dos condomínios, que é a questão dos desvios, né? A gente sabe que pode acontecer desvios nesses pequenos mercados dentro dos condomínios, né? Tem algo que vocês façam, né, que impedem essa inadimplência ou esses desvios que acontecem dentro do mini mercado de vocês? A gente sabe que vai ter. Né? É triste por um lado, né? Talvez nesse momento aqui em alguma das nossas lojas tem alguém
pegando o produto e desviando. Assim como tem várias outras pessoas que estão fazendo certo. O que a gente mais gosta de falar, né, Ale, nesse tema é o seguinte, que a grande maioria vai fazer o certo, é honesto. E até mesmo na realidade do próprio síndico, né, ele já sabe que vai ter ali meia dúzia de morador, que vai dar mais trabalho. Então, é a mesma coisa que acontece no mini mercado. E o que a gente aprendeu muito durante essa trajetória é o seguinte, é que tem que ter consequência. No final das contas, funciona como se fosse uma balança entre oportunidade e consequência. Se a pessoa entender que vale a pena pegar lá o chocolate e que não acontece nada com ela, ela vai pegar primeiro um chocolate, depois 2 chocolates, depois ela vai pegar a geladeira toda e fica por isso mesmo. Mas se na hora que ela pega um chocolate, ela já entende que tem um controle, que ela pode ser punida em relação a isso, já começa a ter um controle muito maior e o desvio começa a diminuir e chegar em índices que é controláveis dentro do nosso negócio. Então hoje a gente tem várias consequências. A pessoa é bloqueada de loja, tem pessoas que já foram pro Serasa, tem pessoas que já foram presas. Então tem vários níveis, é lógico, de acordo com a proporção, mas isso é um ponto que a gente toca. A gente, inclusive, dentro da Bionest tem uma área específica para isso, com advogado criminalista, com toda uma equipe, que é uma área muito sensível, né, como você colocou. E a gente trabalha de uma forma muito profissional, porque não é brinquedo, viu, gente? Muita gente acha falando que mini mercado é você colocar a geladeira lá, deixar o negócio e funciona, é autônomo. Uhum. É autônomo para o cliente, mas para quem opera, né, Ale, tem muito processo. Assim, a gente tem que ter um cuidado também para fazer esse trabalho, né? A gente chama de trabalho de recuperação, né, dos desvios. Então, quer dizer, é uma pessoa também que já foi treinada, que sabe como vai abordar, sabe como que vai falar, né? Tem situações que às vezes foi um vacilo da pessoa, né? Agora é óbvio, aquelas pessoas que são recorrentes, aí como o Vitor falou, a gente vai subindo o nível de tratativa, né? Mas no geral, o que acontece? 99% das pessoas são honestas, são corretas. Às vezes tem dia que tem um problema no totem, no equipamento ali, a pessoa chama no WhatsApp para avisar. Então, assim, a grande maioria, ela trabalha para que o mercadinho se mantenha ali no condomínio e ela seja bem servida, né? Aí tem aquela minoria que infelizmente acontece, mas a gente tem os mecanismos para tratar, né? E já aconteceu, meninos, de alguma vez, né, nesses casos de desvio, vocês terem que fechar uma loja dentro de um condomínio ou algo parecido? Já aconteceu, né? E principalmente quando a gente não tinha esse controle. A gente, na nossa trajetória como Bionest, a gente chegou a ter 300 lojas sem trava, sem câmera. E aí era um caos. Foi aí que a gente entendeu exatamente que tem que ter consequência e tem que ter mecanismos para ter esse controle. Hoje, graças a Deus e graças a todos esses controles que existem, né, a gente consegue contornar a situação antes de chegar num nível desse. Porque a pessoa que ela está causando esse dano, a gente consegue tirar ela do jogo. Ela vai ser bloqueada e ela não vai entrar mais lá, né, além de sofrer com os processos, né, cabíveis a ela. Então, hoje a gente consegue, né, antes de precisar de tirar, conseguir mitigar bem a situação. A gente vai melhorar nas tecnologias, né? Então, assim, hoje as câmeras elas já têm uma inteligência artificial, né? A gente procura colocar facial, muitas das vezes até a facial de entrada integrada com o próprio condomínio. Então, assim, a facial que o morador já está acostumado a utilizar, ele vai usar para acessar a loja. A gente tem informação de quem está acessando, né? Então, a gente vai tendo essas tecnologias que ajudam, né, a ter uma assertividade maior, até da forma que vai ser feitas as tratativas com esses moradores. Ale, você tem uma missão forte, né, de disseminar a honestidade. Como que essa missão sua se traduz, né, nos condomínios, no seu dia a dia aqui em Uberlândia? O principal ponto que eu falo é assim, o nosso negócio, ele depende da honestidade, né? E como o Vitor cita muito em alguns momentos que ele faz participações em eventos, né? A gente muitas das vezes está indo na contramão do que é o que a gente mais escuta nos jornais, no dia a dia, né? Que são pessoas que estão cometendo crimes, são desonestas e etc. Nós não. Nós chegamos com uma proposta, né, de ter um negócio dentro do condomínio que estimula as pessoas a serem honestas, né? Porque se não tiver pessoa honesta, não tem como ter esse tipo de negócio dentro de um condomínio. Sim. Então, assim, essa é de fato uma missão nossa. E assim, a gente vê que as pessoas, muitas vezes a gente está na loja ali, ajudando na reposição, fazendo alguma coisa dentro da loja, e chega um morador e fala, nossa, esse negócio de vocês é muito bacana, ajuda a gente demais, porque se for para a gente sair, às vezes para comprar um creme de leite, para comprar alguma coisinha que faltou ali na janta. Então, assim, a gente cuida aqui dessa loja porque a gente sabe que é muito importante para nós.
Então a gente vê que os moradores começam a ter um carinho, sabe, sobre a loja, ajuda a cuidar, quando acontece algum problema, nos aciona, os próprios colaboradores também do condomínio, vai criando uma amizade. Então, assim, esse propósito, ele se traduz na prática mesmo, ele acontece. E de uma certa forma é uma valorização do empreendimento também, né? Porque é engraçado, às vezes a gente escuta o condomínio falar assim, eu moro num prédio que tem até um mercadinho, né? Então eles tratam isso como, pô, meu prédio é bacana, meu prédio tem isso, exatamente, um benefício também, né? Então, além de propagar a honestidade das pessoas, né? Ainda tem essa questão de você olhar para o empreendimento e falar assim, meu prédio é top, né? Ô, Alane, e dentro desse ponto que o Ale falou, dessa linha do propósito, a gente gosta muito de falar isso porque quando a gente começou há 5 anos atrás, a gente falou assim, não, nosso modelo vai ser deixar a geladeira, deixar os produtos e não vai ter ninguém. O pessoal achava que era a maior loucura do mundo. Até hoje ainda. Pois é, mas olha hoje como que já virou muito mais comum quando você ouve falar de mini mercado. Por quê? Porque já se tornou comum, normal, as pessoas pegarem um produto, fazerem um pagamento mesmo quando não tem ninguém lá. E até que ponto, não é que a gente vai ser aqui, vamos mudar, não, mas até que ponto que a gente não está fazendo um pedacinho aqui para mudar essa cultura de que a gente pode confiar nas pessoas. Né? E um caos aqui para falar desse tema foi até quando a gente entendeu isso. Foi na hora que a gente estava inaugurando a primeira loja, nosso nome é Be Honest, né? Que é ser honesto. E aí chegou uma criancinha lá, com o pai, a Be Honest tem muito doce, muito chocolate, né? E a criançada adora. E ela chegou lá, nossa papai, que legal, como é que chama? É o pai, Be Honest. Aí a filha perguntou, o que isso significa? É o pai, seja honesto. E nessa idade que é cheia dos porquês, né? Ela perguntou de novo, e o que é isso? E aí, como é que você vai explicar o que é ser honesto para uma menina de 3 anos, 4 anos de idade? E foi muito interessante, isso marcou muita gente, que o pai usou a Be Honest para explicar para a filha o que é ser honesto. Então, até que ponto que para essa geração, para todo mundo que está ali, já está sendo normal, comum, você pegar o produto e fazer o pagamento. Por quê? Porque isso é o certo, isso é o ser honesto. Então, é isso que a gente acredita, que mesmo que devagarinho a gente vai mudando a cultura da nossa população. Você falou, Vitor, então, 5 anos de Be Honest, né, com 400 lojas atualmente, querendo chegar a 500, se Deus quiser, vai acontecer esse ano. Eu queria saber, assim, o que você traz com esse propósito do mini mercado nesse ecossistema condominial? Olha, a gente aprendeu muito e a gente errou muito dentro desse mercado. Quando a gente começou, a gente estava querendo só colocar loja. Vamos ter 1.000 lojas, 2.000 lojas. Sabe o que a gente aprendeu? Que não adianta a gente sair crescendo adoidado se a gente não prezar em ter qualidade. Hoje a gente está muito mais numa linha de ter boas lojas, lojas bem abastecidas, com mix de produto bom, para atender bem o cliente do que só ter número de loja. Então hoje o nosso propósito dentro disso é pensar em qualidade, porque a gente sabe que para o síndico é uma encheção de saco danada se a loja estiver abastecida, desabastecida, tiver com o produto vencido. Para o cliente vai ser péssimo. O cliente que ele vai numa loja que está ruim, ele não volta lá. Então o nosso principal ponto aqui, de forma prática, é conseguir entregar um produto bom, um produto que sempre tenha um mix de produto bom, com preços que a gente sabe que não vai ser igual ao do supermercado, mas que vai estar dentro de uma média, né, aceitável ali para atender bem o cliente. Então a gente entendeu muito bem isso, que a gente não quer só crescer, a gente quer crescer com qualidade, porque senão é melhor nem crescer. E com sustentabilidade, né? Porque às vezes só para fechar o negócio, né? Faz uma proposta ali para o condomínio que no médio e longo prazo não vai ser sustentável. Né? Então a gente realmente tenta fazer uma negociação que fique bom para quem? Para as duas partes. Um bom negócio é aquilo que fica bom para os dois lados. Né? Então a gente trabalha sempre nesse sentido, né? Mostrando todos os pontos para o síndico, né? Mostrando o que é que os moradores mais valorizam, né, no mini mercado, para que realmente a gente feche, né, um projeto de longo prazo. Tá, até bom você ter citado os síndicos, né? Porque para os síndicos que estão nos ouvindo, né, nesse momento, existem requisitos mínimos de espaço, de infraestrutura, para que a loja seja viável dentro do condomínio? Tem alguns detalhes que a gente analisa, né, na viabilidade. Igual o Vitor falou, a gente faz um estudo de viabilidade. Só que assim, a gente tem lojas em espaços bem pequenos. Nós somos criativos, né, Ale? Somos bem criativos, então a gente sabe aproveitar muito bem o espaço. Então, já teve muitos casos, né, da gente começar a conversar com o síndico falar, eu acho que não tem nenhum espaço legal aqui no condomínio. Vamos dar uma rodada. A gente vai, roda o condomínio, de repente a gente acha 2, 3 lugares que não estavam sendo aproveitados e que a gente olha já com um olhar diferente e fala, não, aqui vai ficar bacana.
E não é só container não, porque tem muita gente que acha que o mini mercado é só container. Tem muitas lojas, às vezes a loja é dentro de uma parede, é dentro de um espaço que já existe, a gente consegue adaptar bem para cada realidade do condomínio, porque a gente sabe que é um desafio, né? A maioria das vezes a construtora deixa lá os metros bem contados ali para tentar aproveitar ao máximo. Às vezes quando não tem nem DME, tem um mini mercado. E a vantagem de fazer numa estrutura do condomínio é que você consegue seguir mais, vamos dizer, a arquitetura do condomínio. O container, querendo ou não, ele acaba sendo uma adaptação, né, que a gente faz para poder atender. Mas assim, a gente sempre tenta buscar um espaço do condomínio que não está sendo utilizado, fazer esse espaço ser utilizado e ficar apresentável, bonito, bacana para os moradores, né, valorizar. Até uma curiosidade minha, assim, tem algum mínimo de unidades condominiais que vocês pegam ou não? Esse é um ponto que é importante. A gente hoje está numa média ali de 80 a 100 unidades para cima para fazer sentido. Para ter a loja, para ter um giro, para conseguir ter um mix de produto que seja bom, porque senão a loja tem que ser muito pequenininha e acaba não compensando. Valendo a pena. Ale, me conta uma coisa. O que vocês consideram hoje que é o fator mais importante para a satisfação do morador? Você acha que é a experiência ou a variedade dos produtos? A experiência, ela é importante porque, assim, ele tem que chegar lá, passar o produto, pagar, ele se virar sozinho, né? É a proposta do autônomo. Mas isso, pra gente, hoje é bem tranquilo. Eu acredito que o diferencial é a loja estar bem abastecida e você analisar os dados, ter uma inteligência ali por trás para você entender qual que é o perfil de consumo. Porque quando a gente fala mix e fala assim, mas mix é entender o consumo e colocar o que realmente vai ter saída, porque o nosso espaço ele é reduzido. Diferente do supermercado que dá para pôr uma variedade gigantesca, no nosso caso não, a gente tem que saber escolher bem os produtos que vão ser colocados e que de fato vão ter saída e giro para aqueles moradores. E um ponto importante é, o morador, ele vai chegar na loja, a loja tem que estar bem abastecida. Eu acredito que esse é o principal, é o que mais dá valor. É a loja estar bem abastecida. Porque vamos imaginar assim, se você tá lá fazendo a janta, certo? Faltou macarrão, esqueceu de comprar macarrão. Aí só falta o macarrão para você fazer a janta, você desce lá no mercadinho. Se chega lá, você não achou o macarrão, você já fica assim, mas não tem macarrão. Aí você, básico, né? No outro dia você precisa novamente, você chega lá, não tem. O que você vai ficar na sua cabeça? Nem volta, né? Não vou voltar aqui mais porque eu não acho que eu preciso, certo? Então, assim, a gente sabe o que é que geralmente os moradores procuram, mas a gente vai adequando, principalmente a quantidade de itens que a gente deixa para não faltar na prateleira, né? Sabendo que o espaço também. Então, assim, tem uma engenharia, sabe? Não é algo simples, mas eu vejo que o que os moradores mais valorizam é essa qualidade de abastecimento. Bacana. Vitor, vamos lá. No mercado imobiliário atual, ter um mercado autônomo 24 horas dentro de um condomínio colabora para a valorização do imóvel. A gente até comentou, né, um pouquinho aqui sobre isso. Você acha que isso influencia na hora da venda ou da locação? Isso influencia demais. Inclusive, tem duas pesquisas que é super interessantes. A primeira, que ela já apontou que um mini mercado dentro de condomínio pode valorizar o imóvel em até R$50 mil. E uma segunda que é muito interessante também, que ter mini mercado é a terceira principal motivo para a pessoa escolher um empreendimento dentro das opções de lazer. Isso é muito interessante, a gente vê muito isso na prática. Muitas das vezes, na hora que o corretor está dentro do imóvel, ele vai lá no mini mercado e fala, não, olha, aqui inclusive tem um Abiones para atender você. E realmente, né, gente, é uma facilidade muito grande. Ninguém quer sair de casa, essas confusões que a gente tem hoje no dia a dia. Então, se a gente tiver um negócio que tá fácil acesso, que consiga atender com qualidade, é uma comodidade muito boa. Tem um exemplo que eu falo muito que é assim, você tá lá no seu happy hour lá, fim de tarde, à noite, convida os amigos, falta cerveja. Todo mundo já bebeu, você vai ter que pegar o carro para sair, para buscar meia dúzia de cerveja, 12 cervejas, né? Então, até elimina riscos que você pode ter, né? Então, assim, é muitos benefícios que acaba gerando para o morador ali e que enxerga esse valor, né? Então, principalmente o morador que já esteve, né, num condomínio, que tinha mercadinho. Se ele vai comprar um outro, vai alugar outro, ele também vai buscar essa conveniência. Mas acho que esse é um dado muito importante para os síndicos, né? Que é essa questão de ser o terceiro principal motivo da escolha das pessoas em estar em um empreendimento.
Porque olha a diferença que isso faz. Valoriza, né? Na hora que o síndico pensa, eu contrato, eu coloco, não, aí aquela questão contratual, será que isso vai me trazer algum benefício real? Eu acho que isso já é um ponto que os síndicos têm que ter essa ciência, E a gente né? até fala isso muito, porque assim, numa média, a gente atende ali 400 pessoas por mês, dá 1.000, 2.500 situações que a gente consegue resolver dentro de uma loja média. Muitas das vezes, quantas vezes é utilizado a quadra? Quantas vezes é utilizada a sauna? Muito menos que isso, né? Então, normalmente das áreas de lazer, tá ali academia e mercadinho são sempre as mais utilizadas. É isso mesmo. E Ale, com esse crescimento exponencial, né, em Uberlândia, e também acho que no país como um todo, dos mini mercados, né, qual que você acha que é o próximo passo dessa tecnologia que os síndicos precisam estar de olho? Assim, o que a gente percebe? Cada vez mais, né, os moradores estão pedindo para a gente trazer mais coisas novas, né, para dentro do mini mercado, dentro dessa experiência de compra autônoma. Porque assim, se você for parar para pensar, dentro de um condomínio, né, para ser viável ter um negócio lá dentro, ele tem que ser autônomo. Porque se você for ter despesa com um funcionário para funcionar sábado, domingo, feriado, principalmente se for um negócio 24 horas, se não for autônomo, ele não vai ser viável, né? Então, o que a gente percebe? Cada vez mais a gente vai adequar, né, o mix ou incluir coisas novas no mix, às vezes pegar um espaço mais amplo do condomínio para a gente ampliar um pouco mais a gama de produtos também, às vezes trazendo produtos de tecnologia, trazendo produtos pet, trazendo produtos de padaria, né? Então a gente vai incluindo coisas novas que às vezes num primeiro momento não pensava nisso como um autônomo, como um mercadinho, mas que se tem a demanda, se tem a necessidade dos moradores, a gente consegue adequar e colocar. Então eu vejo que o futuro é isso, né? A gente, na verdade, ir ampliando, né, o mercadinho para ter novas linhas de frente ali que vão atender os moradores. Imagina, gente, você tá dentro da sua casa, você quer um pãozinho quentinho, aí você desce lá no hall do seu prédio. Tá lá, já tem muita loja com pão, viu? Inclusive o Lucas da Guarda que ia gostar, porque segundo ele é pão com ovo todo dia, né? Ele ia achar bom demais. Verdade. Agora nós vamos pro melhor quadro do Sindicast Extraordinário, que é o Papo de Elevador. Bora. Estão preparados? Bora! Eu quero só resposta aqui sincera. Primeira pergunta, meninos. O que não pode faltar na mesa de trabalho de vocês? Para mim, a boa e velha agenda. Eu uso outras ferramentas, certo? Mas aquilo que é muito importante ali, dia a dia, anotações e tal, a boa e velha agenda não tem como deixar de lado. Eu não vou fugir muito não, porque o meu é um computador, uma folha e uma caneta, mas eu tenho um problema, que eu como caneta, eu como pelo menos as 2 canetas por semana, então lá o estoque tem que ficar rodando. Não é que você come caneta, elas desaparecem misteriosamente. Impressionante. Gente, eu não expliquei, mas o Papo de Elevador é pra gente conhecer um pouco sobre os empresários, né? Sobre a pessoa física que está por trás da Bionest. Então nós vamos fazer algumas perguntinhas para conhecer um pouco mais dos meninos. A segunda pergunta é o seguinte: qual que é um hábito matinal que vocês não abrem mão para ter um dia produtivo? O meu noivei agora, então agora meu hábito tá sendo tomar um cafezinho, um ovo mexido com a minha noiva. Então esse aí agora tô viajando muito, às vezes não dá para ser constante, mas sempre quando eu tô lá, pra começar o dia bem, é assim. Que paixão, hein? Aí, tá vendo? Você tô lá noiva, ó, valoriza. Primeiro não pode faltar café, né? Se não tem acorda. Café, não tem... Gente, eu tenho que concordar. Não tem jeito. E assim, às vezes não é todo dia que tem jeito de eu tomar café com a minha esposa, mas ela adora o café. Acho que a parte do dia dela mais importante é o café da manhã, né? Mas assim, logo que eu acabo de tomar o meu café, eu gosto de analisar assim o que eu tenho para fazer no dia. Tipo aquela planejada assim, né? Dou uma olhada no meu checklist, às vezes muda a ordem de prioridade, porque a gente sabe que por mais que você tenta planejar, às vezes você não vai conseguir executar tudo. Então eu faço essa organização ali antes de começar o dia para começar mais leve, né? Até uma confissão, acho que os síndicos vão me entender. Para nós que mexemos com essa área condominial, você pode programar o seu dia lindamente. Exato. Passa meia hora, muda tudo. Planejado. Aí você é onde eu falo. Aí você tem que definir as prioridades, não tem muito o que fazer. É verdade. Se vocês fossem síndicos por um dia, o que seria a prioridade número 1?
Cri. É porque essa aí é difícil, é porque o síndico tem tanta coisa para fazer que eu tô tentando priorizar aqui. Mas olha, de tudo que eu já vi aqui, né, dentro do mundo condominial, é conseguir você ter um controle muito bem de quem está entrando e saindo dentro do seu condomínio. Porque a gente já viu muitos problemas em relação a isso, então tem uma parte ali de conseguir ter esse controle de entrada, de saída, desse fluxo, isso eu acho que inibe muitos problemas que no dia a dia acontecem. Eu não tô querendo puxar sardinha não, mas eu vejo no dia a dia, eu acho a profissão síndico bem difícil. É muita coisa, é muita gente, muitos tipos de pessoas diferentes para lidar. E hoje, por mais que a gente tenha várias formas de comunicação, eu acho que um grande desafio é a comunicação, né? Então, eu sempre vejo assim, queixa de morador que às vezes não sabe a melhor forma de comunicar com o síndico, de falar com o síndico. A mesma forma o morador, às vezes a melhor forma de conseguir comunicar e resolver as coisas com os moradores, né? Então, acho que eu tentaria pensar alguma forma, alguma ferramenta, algum novo processo ali de melhoria para essa comunicação. Você está coberto de razão. É uma reclamação pontual mesmo de moradores no sentido de essa ausência, às vezes, de comunicação do síndico, né? Que é aquela história assim, meu síndico não faz nada. Coitado, vai estar fazendo um tanto de coisa. Exatamente. O que ele está fazendo por ela, né? Exato. Meninas, me indica um livro ou um filme que vocês acham que todo síndico ou empresário deveria ler ou ver, né? Eu vou indicar um filme. Ele nem é muito conhecido, mas eu gosto bastante. Ele chama Poder Além da Vida. E ele traz muito a questão da persistência. E eu acho que hoje, para você ser um empresário, um empreendedor no Brasil e um síndico, você precisa de muita persistência, né? Lógico que o filme traz outras coisas bem interessantes também, mas esse aspecto da persistência, da perseverança é bem marcante. Boa, vou indicar então um livro, que é do Simon Sinek, que chama Comece pelo Porquê. Um livro bem famoso, e ele mostra um pouco de como que os negócios dão certo, não é só pelo que eles fazem, ou como eles fazem, mas a maioria das vezes é o porquê eles fazem, né? E quando a gente consegue tangibilizar isso, externalizar isso, tudo fica mais fácil. E pra gente aqui se aplicou muito bem. Quando a gente entendeu que a gente precisa disseminar a honestidade, o como fazer e o que fazer se tornou mais simples. Então, talvez vai encaixar aí para mais gente também. Bacana. Condomínio ideal para vocês é aquele que tem uma Bionest dentro do condomínio, gigante, bem abastecida, com mix de produto, um trembão, entendeu? Essa é a mais fácil de responder. Essa resposta... O trembão já sabe que é Belo Horizontino. Essa resposta já estava na ponta da língua. Foi a mais fácil aqui do podcast, foi essa. Essa é boa mesmo. Pra você também, óbvio, Opa! Né? Pra mim também, viu, gente? Tem uma Bionest no condomínio de vocês. Vitor e Ale, pra gente poder encerrar, vocês têm algum recado, algum conselho que vocês gostariam de deixar para os síndicos que estão nos ouvindo? Boa, primeiro queria agradecer, espero ter agregado um pouquinho com vocês, né? E a gente sabe que a jornada do síndico, gente, é muito difícil, né? O síndico, eu brinco que às vezes é quase um prefeito, né? Ele cuida ali de um ecossistema de 1.000, 2.000 pessoas às vezes, e é muito difícil, sei que tem muitos desafios no dia a dia, mas um ponto que a gente luta muito e a gente apoia muito a causa é nesse intuito de valorização do síndico. Síndicos, eu acho que eu tenho que mostrar que assim, o trabalho que vocês fazem é muito importante. Fico triste que muitas vezes não é tão valorizado quanto precisava, então toda iniciativa que vai nesse tom de valorizar o síndico, de mostrar a importância, de mostrar o valor que ele faz para a vida do morador, que às vezes o morador nem lembra e às vezes ele só reclama, eu acho que a gente tem que apoiar, porque de fato um bom síndico muda a vida de um condomínio e não é fácil ter um bom síndico, né? Então acho que fica aí esse tom de apoio, continuem, se profissionalizem, se organizem, façam bem feito, não pensa só em ter 100 condomínios, 10, 20, escalem devagar, porque eu também já vi muitos síndicos que queriam às vezes abraçar o mundo e aí começou a sair entre os dedos ali, né, os problemas operacionais que a gente sabe que acontece. Sim. Mas é isso. Legal. Assim, a gente acaba criando um vínculo ali, né, de confiança, de amizade com os síndicos, né, e aí a gente começa a entender um pouco mais desse dia a dia deles, quanta coisa que tem para resolver, quantas dificuldades, e assim,
é a persistência. É o filme que eu indiquei. Que eu já vi alguns síndicos que vivem falando para mim assim, não sei porque que eu continuo sendo síndico, né? Mas assim, o síndico, a importância dele, né, para o condomínio, ela é muito grande. Tanto que eu já vi muitas das vezes esse síndico que às vezes esforçou e chegou uma hora e desistiu, e depois os moradores começaram a sentir a falta que esse síndico está fazendo, né? Então, assim, persistam, como o Vitor falou, né? Vão se aprimorando, porque realmente o que vocês fazem é muito importante. Ou seja, recado para todos os moradores, valorizem os síndicos de vocês, gente, porque não é fácil o que eles fazem, tá? Não é fácil estar aí na operação do dia a dia. Meninos, infelizmente chegou ao fim do nosso episódio. Muito obrigada por vocês terem colaborado, né? Aceitado participar aqui com a gente, trazer um pouquinho desse universo Bionest, né? Eu gosto muito de conhecer as histórias que estão por trás, né, de uma empresa de sucesso igual a Bionest é. E se Deus quiser, vou estar torcendo para a gente chegar aí nas 500 lojas esse ano. Muito obrigada mesmo por terem aceitado o convite. E vocês, pessoal, vocês já sabem, né, para nos seguir nas nossas redes sociais, nos nossos canais oficiais. Agora a gente também está no Spotify, além do YouTube, no nosso Instagram, Síndico Extraordinário, Singular e Gestão, e o meu pessoal, Alana Coutinho. Vocês querem passar o Instagram de vocês? O meu é Vitor VCC, e seguem também a Bionest, que nós também temos muito conteúdo, e dessas 500 lojas, Alana, muitas tem que ser aqui em Uberlândia, viu? Pelo menos umas 10 aqui, nós estamos de olho para crescer até o final do ano. Nosso foco é a expansão aqui também. O meu é Ale na mídia. E o da Bionest, né? Como o Vitor falou também. Ou seja, o Ale já estava preparado para estar aqui hoje com a gente. Já está na mídia. Ó, o da Bionest é Bionest Brasil. O Marco já até me deu uma cutucada ali, ó. Quase que eu passo o trem errado aqui. Foi o ponto, gente. O ponto falou. É porque cresceu tanto que agora é Brasil. Brasil, com certeza. Daqui, quem sabe, Ale, Bionest mundo daqui a dias, né? Isso aí. O universo conspira a favor. Gente, muito obrigada. Um beijo e até o próximo episódio.